O DBScan é um algoritmo que ele é muito importante porque ele trabalha adequadamente com situações em que o método caminhos, por exemplo, seria deficiente. E o DBScan é muito útil em casos de algoritmos para detecção de anomalias, né, como nós veremos posteriormente. Então, para começar esse estudo do DBScan, é importante a gente saber a diferença entre conjuntos convexos e conjuntos côncavos. E aí é muito simples. Se seus dados forem representados num espaço, né, n-dimensional, e você puder conectar quaisquer dois pontos desse espaço por uma reta, sem que nenhuma parte dessa reta esteja fora daquele espaço, daquela região delimitada, né, pelos seus dados, nós dizemos que esses dados são convexos. Se essa reta que você traça entre os dois pontos, parte dela ficar fora da região delimitada pelos seus dados, né, aqui representado por essa linha vermelha, essa parte vermelha da linha, nós dizemos que aqueles dados são côncavos. O Camins, como ele usa por padrão a distância euclidiana, ele trabalha bem com dados convexos, né? Porque a distância euclidiana vai calcular reta, né? Calcular as retas entre os dois pontos. E aí não considera situações em que os pontos não estão conectados por uma reta, sendo que essa reta está completamente dentro do conjunto dos dados. Então, nessas situações desse tipo aqui, algoritmos como Camins que usam distância euclidiana não dão resultados satisfatórios. E o DBScan lida bem com isso. Nós vamos ver por quê. Então, existem três tipos de pontos no DBScan. São os pontos núcleos, ponto alcançável e ponto discrepante. Um ponto é chamado de ponto núcleo se pelo menos uma quantidade mínima de pontos estão dentro de uma distância, incluindo o próprio ponto, né? Então você determina o ponto, calcula um limiar de distância daquele ponto até todos os seus vizinhos, e se existe uma quantidade mínima de pontos delimitada dentro daquela região, você diz que aquilo é um ponto núcleo. Então observe que aí, de partida, nós já temos dois parâmetros para o DBScan, que é a quantidade mínima de pontos e essa distância, representada pela variável EPS. Um ponto é alcançável, né? Ele pode ser alcançável de duas formas, diretamente ou por caminho. Diretamente, se ele está dentro dessa distância que nós falamos no passo anterior, né? Se o ponto está dentro de uma região alcançável por um ponto núcleo, nós dizemos que ele é alcançável diretamente. Mas um ponto também pode ser alcançável se você calcular distâncias entre vários pontos par a par. E aí você pode percorrer um caminho até chegar naquele ponto. E um ponto é discrepante quando ele nem é núcleo, nem é alcançável. E nem é alcançável nem diretamente, nem por caminho. E aí são justamente esses pontos discrepantes que são muito úteis na detecção de anomalia. Os grupos formados pelo DBScan podem ter qualquer formato. Então podem ser tanto côncavos quanto convexos, né? Nós já falamos que o Camins assume convexidade. Então esse seria um fator de vantagem do DBScan em relação ao Camins. Os grupos são formados por áreas de alta densidade separados por áreas de baixa densidade. Então, essa densidade que nós estamos falando aqui, ela se refere à quantidade de pontos que estão circunscritos numa região que você tem um ponto núcleo centralizado naquela região.
O algoritmo tem apenas dois parâmetros, são o número de amostras e distância mínima para a amostra de núcleo. Então, essa distância mínima é o EPS e esse número de amostras é aquele min PTS que a gente viu no slide anterior. Se os dados forem bem conhecidos, os parâmetros podem ser estabelecidos por um especialista de domínio. Então, aqui existe uma coisa bem importante, que é o seguinte: se você está analisando dados para fazer agrupamento, você provavelmente vai ter que ler um pouco sobre o assunto para entender o problema e vai ter que fazer uma análise também exploratória e qualitativa dos dados para investigar e já ter uma noção de quais seriam os melhores parâmetros para fazer esse DBSCAN, para aplicar o DBSCAN. Quando o número de amostras é alto e a distância mínima é baixa, isso indica alta densidade, ou seja, você tem muitos pontos numa região em torno de pontos núcleo e as distâncias desses pontos para o ponto núcleo são baixas, então isso indica alta densidade. Então, o algoritmo DBSCAN tem esses três passos. Primeiro, encontre os pontos na vizinhança EPS. Então, vizinhança EPS, o que é que a gente está chamando de vizinhança EPS? De partida, nós definimos dois parâmetros, o EPS e o min PTS. E aí, para cada ponto, nós determinamos todos os pontos que estão em torno dele, considerando essa distância, né? no máximo até essa distância EPS. E aí, nós identificamos os pontos núcleo como aqueles que têm a maior quantidade de vizinhos, né? Ou seja, uma quantidade de vizinhos que é maior do que essa quantidade de min pontos que a gente deu como entrada, como parâmetro. Determinar os componentes conectados dos pontos núcleo no gráfico de vizinhança, ignorando todos os pontos que não são núcleos. Então, uma vez que a gente tem os núcleos, usando os pontos que estão em torno deles, nós verificamos para grupos diferentes se existem pontos que estão próximos. E aí, se esses pontos estão próximos, nós podemos dizer que existe um caminho conectando esses pontos. E atribuir a cada ponto não núcleo a um grupo vizinho, se o grupo é vizinho EPS, ou seja, se ele está a uma distância no mínimo EPS. De outro modo, considere-o como ruído. Vamos ver a ideia geral do DBSCAN aqui nesse diagrama. Então, vamos supor que a gente tem os dados que são, quando plotados, tem esse formato, né? Desconsidere por enquanto a cor roxa e amarela. Suponha que a gente não sabe a quais grupos ou categorias esses dados pertencem. E suponha também que a gente, depois de uma certa análise e conhecimento dos dados, nós determinamos que o EPS vai ser igual a 1 e o min PTS vai ser 2. Então, o primeiro passo é varrer, né, percorrer os pontos um por um, verificando. Primeiro, por exemplo, digamos que a gente pega esse ponto aqui. Nós vamos traçar uma vizinhança com raio 1, né? Então vamos supor que o raio 1 dê mais ou menos isso aqui. E todos os pontos que tiver nessa vizinhança, a gente vai dizer que pertence a essa vizinhança EPS em relação a esse ponto aqui. Depois, nós fazemos a mesma coisa para o próximo ponto. Traçamos um raio, verificamos todos os pontos que estão dentro. Então, deixa eu só mudar a cor aqui. Pegamos o próximo ponto, traçamos o raio e vemos todos os pontos que estão dentro dessa região, e assim sucessivamente. Isso a gente faz para todos os pontos. Depois, nós vamos verificar para cada ponto quantos vizinhos caíram dentro da região delimitada por ele. Se foi maior do que 2, nós dizemos que aquele ponto é núcleo. Então, por exemplo, digamos que esse ponto aqui, no centro do círculo azul,
ele vai ser um ponto núcleo porque tem 1, 2, 3. Né? Considerando que esse ponto está dentro também. 3 pontos no círculo, ele vai ser um ponto núcleo. E aí a gente faz isso para todos os pontos. Pode ser que sobre algum ponto, né? Vai sobrar com certeza algum ponto que não é núcleo. E aí esse ponto que não é núcleo, a gente verifica a distância dele para o, o ponto, um ponto ou um outro ponto que não é núcleo, mas que está na vizinhança dele, né? Então, deixa eu ver um exemplo. Suponha que a gente tivesse assim. Esse ponto aqui ficou de fora dos dois círculos, né? Ó, esse ponto aqui, ele ficou fora desse aqui e fora desse aqui. E aí nós queremos verificar se ele agora é um valor discrepante ou se ele é alcançável por caminho, né? Ou seja, aqui, suponha que o centro desse círculo seja esse ponto, esse círculo aqui está dentro, essa bolinha está dentro desse círculo, e a distância daqui para cá é menor do que a EPS. Então eu posso dizer que esse ponto aqui é alcançável por caminho até esse ponto. E aí eu posso agrupar ele nesse círculo. Tá? E aí ele não fica sendo um valor discrepante. Mas suponha que não fosse possível fazer isso com esse, por exemplo. A distância daqui para aqui seria maior do que a EPS. A distância daqui para aqui seria maior do que a EPS. Então ele não é alcançável por caminho. Então se ele não é alcançável por caminho e nem faz parte, nem é alcançável por EPS, quer dizer que ele seria um valor discrepante. E aí nós acabamos de determinar todos os pontos núcleo, todos os pontos que são alcançáveis por EPS ou alcançáveis por caminho e os pontos que não são alcançáveis nem por EPS nem por caminho. E esses são os pontos discrepantes. E aí está finalizado o DBSCAN. E aí esses dados que nós utilizamos para explicar o algoritmo DBSCAN, eles são chamados de luas ruidosas, né? Eles parecem ter um formato de lua, né? E eles estão disponíveis nos conjuntos de dados do Scikit-Learn. Então vamos ver aqui uma aplicação do DBSCAN. E o X, né, que a gente está usando aqui são os dados da base de cartas. Tá? Então, os dois parâmetros que nós temos aqui são EPS 0.25 e o número mínimo de amostras 3. Como é que nós determinamos esses dois parâmetros EPS e min samples? Tem duas formas. Né? Esse min samples aí corresponde ao min PTS. Tá? Tem duas formas. Eu acho que a mais segura e a mais correta é você conhecer os seus dados, fazer uma análise exploratória e qualitativa, esboçar alguns gráficos de dispersão e observar, né, visualmente as distâncias, como é que estão os agrupamentos, como é que está a densidade e determinar esses valores. Outra maneira é fazer isso empiricamente, né, é executar vários experimentos variando EPS e min samples, depois calcular uma métrica de qualidade de agrupamento e escolher o par de valores EPS e min samples que vai te dar a melhor métrica, o melhor resultado de métrica de agrupamento. Aqui, após esse agrupamento, né, eu determinei aqui uma máscara, né, para atribuir cores diferentes aos rótulos. Eu peguei aqui a quantidade de clusters, a quantidade de valores ruidosos. Observe que o Camins, automaticamente, ele rotula como -1 os valores discrepantes, ou seja, aqueles valores que nem são pontos núcleo, nem são pontos alcançáveis, e esses pontos não são alcançáveis nem por distância EPS, nem por caminho. Né? E aí, quando a gente imprime, a gente tem 4 clusters e apenas 2 valores ruidosos.
E aqui está o resultado. Observe que o caminhos, né, para esses dados aí na verdade esses dados aqui eu tinha falado que são os dados da base carro, mas na verdade são os dados da base Lua, né? E observe que ele criou 4 clusters. Então ele separou essa parte aqui da Lua inferior, separou a parte da esquerda, a parte da direita, e ainda teve esses dois valores aqui que foram considerados discrepantes. Aí vamos supor que após analisar esses dados você não está satisfeito com esses valores de EPS e de mean sample, né? Porque o resultado não foi bom. A gente gostaria que tivesse apenas 2 clusters, o da Lua de cima e o da Lua de baixo. Então a gente verifica aqui, por exemplo, que provavelmente aquele EPS 0.25 ele não foi bom para essa distância. E aí se a gente olhar aqui no eixo X do gráfico, a gente vai ver que essa distância é um pouco maior do que 0.25. Talvez se a gente colocar 0.3 ou 0.4, ele vai ser capaz de pegar esses dois pontos aqui e juntar no mesmo caminho. Da mesma forma essa aqui, se a gente ver pela altura, aqui vai estar mais ou menos em torno de 0.45 e aqui é 0.2. Então aí tem mais esse deslocamento aqui. Acho que se colocarmos essa distância em torno de 0.3, 0.4, ele vai conseguir pegar e agrupar tudo no mesmo gráfico. E aí quando a gente compara esse resultado de caminhos quer dizer, esse resultado do DBScan com o resultado do caminhos, nós vemos que o caminhos fez 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Foi 4 grupos também, mas observe a confusão aqui, né? Eu acho que quando a gente analisa aqui visualmente, o gráfico do DBScan está muito mais bem comportado do que o gráfico do caminhos. Observe que ele pegou essa região aqui e agrupou como fazendo parte desses dados, né? Da mesma forma ele pegou essa ponta e agrupou como fazendo parte desses dados. Observe que isso ocorre principalmente devido ao uso da distância euclidiana e devido o uso dessa distância não ser adequado para dados côncavos, né? Porque a gente pega aqui, por exemplo, se aqui a gente tem um ponto núcleo, ele vai calcular a distância da vizinhança circular, né? E aí iria pegar todos esses pontos aqui, que foi o que deve ter acontecido aqui, por exemplo, quando ele agrupou esses dois conjuntos de dados no mesmo grupo. E agora nós vamos ao exercício 8.